Poxa, eu me senti agora na quinta série, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio para cá, né, que se disponibilizou nessa terça-feira de estar aqui, tomando cerveja, participando de um debate interessante e participando do lançamento desse podcast, que é um projeto que começou com iniciativa minha, mas não é só meu. É um projeto meu, é um projeto do Ramon, é um projeto da Liene, é um projeto do Túlio, que está ali atrás, é um projeto do Denis, que não pôde estar aqui, que ele está em São Paulo, porque ele é chique, né, ele é outro nível de chiqueza. E é um projeto bem legal, vocês vão conhecer ao longo do tempo, ao longo dos episódios serem lançados. E para a gente coroar o lançamento desse podcast, que é o Tudo Menos Marketing, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre o porquê desse nome e a ideia desse nome, a gente tem aqui o Rodrigo Almeida. O Rodrigo Almeida, ele é professor da UFRN, mas ele é mais conhecido como o fundador Professor da Universidade Pública? É. Como fundador do perfil Saquinho de Lixo no Instagram, né? O perfil que dá... Ó, por favor, galera. Peraí, de novo. Não, de novo, vamos ensaiar a fazer direito. Fundador do perfil Saquinho de... Um dos fundadores do Saquinho de Lixo no Instagram. E ele está aqui para a gente debater sobre produção de conteúdo na internet. Por favor, Rodrigo. E antes da gente começar, a gente tem um presentinho para ele aqui da produção, num saquinho de lixo, né? Para ele, icônico. Ai, chique. Abre agora já? Pode abrir, se você quiser. Além da cerveja, a gente tem presente. A gente é adesivado, pô. Pô. Não, marketing não. Tem marketing. Não tem marketing aqui. Não tem nada, zero marketing. Olha aí, ó. Edição limitada. Menino. Chique. Pra eu malhar, né? Pra você malhar. Da academia, né? Eu te encontrar lá com fone, né? Do podcast, Total. né? Total, vou deixar aqui, tá? Obrigado. Beleza, não. E para a gente começar aqui esse lançamento, né, esse debate sobre produção de conteúdo na internet, eu vou perguntar para o Rodrigo como é que foi que começou a iniciativa do Saquinho de Lixo. E você começou em 2018, né? E como é que foi as diferenças entre a comunicação em 2018 para 2024, né? Que já são 6 anos aí. Sim. 6 anos? 8 anos, né? 6 anos. Né? 6 anos. Tudo menos matemática. É porque eu pensei, já está no futuro? Eu não estou sabendo. Não, então... Antes do Saquinho, aí eu vou começar um pouquinho antes, assim, do Saquinho, antes de 2018, né? Eu já tinha um interesse muito grande, assim, por vídeos na internet que fossem bestas e engraçados, assim, né? Tanto que, assim, eu fazia, sei lá, muito tempo atrás, tinha uma época que eu fazia, tipo, listas dos meus 10 vídeos preferidos de humor do ano, assim, sabe? Você tinha tipo um blog pessoal? Eu botava no blog pessoal, assim. Eu vi alguém fazendo, assim... eu tive blog desde que eu era adolescente, assim, né? Assim, desde 2000... Aí... Fotolog. Tive vários fotologs, assim... Pô, não tinha revelar a idade, né? Tinha revelar a idade. Não, mas... sem problema. Tá tag. Mas é isso, assim, até pra YouTube, assim, sabe? O YouTube nasceu em 2005, né? Então... então tinha alguns desses vídeos engraçadinhos, assim, muito antigos, eles eram enviados, assim, por e-mail, sabe? Assim, com link pra você ver. Era uma coisa... Outro mundo, né? Mas aí, um pouco depois disso, eu ainda tinha esse interesse, eu fazia essa lista, digamos assim, né? Uma listazinha de vídeos que eu achava divertidos e tal. 2013, acho que eu fiz, 2014, 2015... Quando foi em 2017, eu não tinha nem Instagram, assim. Eu tava começando a usar Instagram. E aí, quando eu entrei no Instagram, eu postava fotos, assim, no feed. Mas o meu interesse eram os stories, assim, sabe? Eram filtros. Então, eu embarquei no mundo dos filtros. É que foi aquela época que eu tinha Snapchat também, né? Que eu tenho até hoje, Snapchat. Muito curtinho. Eu tenho até hoje o Snapchat porque eu acho ótimo. Porque assim, então, aí
eu comecei a... E assim, minha produção nesse período, de 2017, ela durou no meu pessoal até 2020. Era bizarrice extrema com filtros, assim, sabe? Era coisa assim, filtros que deformassem muito o meu rosto, que deformassem a realidade. Quanto mais fosse uma ideia de mudança e transformação, mais interessado eu estava, assim, sabe? Porque pra mim era uma ideia quase do tipo assim, é quase como se fosse uma ferramenta de animação simples, né? Em que você podia meio que mesclar realidade, live action, pessoas, com figuras mágicas, sei lá, numa mesma imagem, num celular, assim. Eu fiquei, nossa, assim, era muito simples, né? E aí, nesse momento, em 2017, aí eu comecei a fazer muito, assim, sabe? Muito, assim, muito. Era vídeos, aí eu descobri os filtros, que era você entrar no portal e ficar em outro lugar, enfim. Eu comecei a investir muito nisso. E aí, um grupo de pessoas, na verdade, que estavam brincando de pensar, talvez, o Instagram como uma ferramenta. O Saquinho de Lixo, ele não nasceu como uma página de memes. Nossa. Ele nasceu como uma ferramenta de uma página para a gente fazer experimentação audiovisual com. Mas com ele o nasceu com Instagram. esse nome, Saquinho de Lixo? Nasceu com esse nome, Saquinho de Lixo. Mas por porque quê? O nome, enfim, como eu falei, né, a maioria era de Pernambuco. E aí tem uma campanha de não jogar lixo na praia, né, lá em Recife, que é praia limpa, joga lixo no saquinho. Aí como é que é? Joga lixo no saquinho. Aí não lembro exatamente como é a música, mas veio daí. Sim. E foi uma coisa bem aleatória, né? Tipo, tive um grande dia, uma ideia, sabe? E a ideia foi saquinho de lixo, né? Não foi. Mas aí era um nome que era, assim, que pra gente representava um pouco desse encontro, porque era isso, assim, foi um grupo que foi se formando a partir de pessoas que, de alguma forma, começaram a se seguir, porque elas não eram essas pessoas que postavam coisas, digamos, que era o padrão do Instagram, que era, digamos, botar fotinho do rosto, né? Selfie. Então era isso. Até que nessa época eu até usava muito o rosto, mas era assim, botando, sei lá, meu rosto derretendo, meu rosto virando uma gosma e caindo no chão, sabe assim? Eram coisas, assim, ou colagens, eu fazia muita colagem também, assim, nessa época, muita. Assim, eu tenho um acervo, assim, gente, milhares, assim, de vídeos, assim, uma coisa bem gigante. E aí tinha Júlio, tinha Sofia, Luiz, Alan e Davi, que fazem parte do grupo hoje. São quantos? São 5? Hoje são 6. 6. Mas na época era uma reca, né? Começou a juntar um monte de gente, né? Um grupo, foi uma coisa bem desorganizada. Então eram pessoas que, na verdade, todas elas de alguma forma tinham uma ligação com... Mas rolava tipo a cultura curadoria digital. de conteúdo ali. Então, aí vai para as mudanças, né? No começo era o caos total. A gente só postava no Story, inclusive. Não postava... O primeiro, acho que o primeiro story do Saquinho é tipo sabe aqueles carrinhos de bebê bem fininho que tem rosa? Era alguém pegando um carrinho desse, estourando no lixão, assim, sabe? Tipo, sabe, assim? E era uma imagem realmente feita. Assim, aí o segundo já eram vários GIFs com vídeo, com filtro, coisa do tipo. A gente começou a postar muitos stories. Vou fazer um resumão, assim. Muitos stories e tal, só que aí a gente começou a ver, gente... Pra coisa rolar, tem que ter feed. Porque quando você entra na página, é muito estranho você entrar na página e não ter nada, só story. E story some, né? Sim. Então, aí começou a postar meme pra alimentar o feed, mas pra levar pro story. Então, o story era o foco, inicialmente, né? E aí a gente continuou, foi postando, só que aí era um caos. Assim, tinha gente ali que eu não conhecia, na verdade, né? Não, porque tinha gente que eu nem conhecia, tinha, sei lá, umas 14 pessoas nesse grupo, eu diria, né? E alguns foram chamando outros. E todo mundo tipo, coordenava o mesmo. E todo mundo tinha perfil. senha e saía postando de maneira doida. Até que rolaram aleatoriamente, algumas situações. Tipo o quê? Né? Fofoca. Não, situações horríveis, assim, postagens que eram racistas, por exemplo. Vixe. Ou postagens que eram transfóbicas. Sim. E aí, tipo, quem foi que fez isso, né? Aí, como não tinha uma... Eu nem conhecia as pessoas direito, o pessoal ficava meio na surdina. Aí, tipo, a gente terminou descobrindo, expulsou essa pessoa lá no começo, bem no começo mesmo, assim.
expulsou. Já começou com expulsão, assim, né? Já começou com treta, né? Mas é porque foi bem trash mesmo, assim, né? E porque a pessoa ainda ficou se fazendo meio de... Ai, sabe assim, tipo... Causei, né? Não, nem justiça. Tipo, causei. Eu falei, não, cara, causar não é isso, assim, né? Isso não tem nada a Essa ver com babaquice, né? isso. É outra coisa, né? Totalmente diferente. E aí, mas aí isso nos deu também uma certa... Acho que foi a primeira virada, assim, do Saquinho, em termos de organização. Eu acho que nos deu uma certa necessidade de organização, né? Do tipo assim, a página começou a crescer e quanto mais ela crescia, a gente começou a ter uma dimensão de que a gente tinha uma responsabilidade em relação a tudo que a gente postava. Mas teve, tipo, alguma postagem específica que vocês fizeram naquela época que cresceu muito? Vocês estavam ali... Tiveram né? 2 booms, assim, eu acho. Tu lembra qual que foi? O primeiro boom não foi uma postagem, foi um período, que foi o período das eleições de 2018, Sim. porque a página foi identificada como uma página que tem uma comunidade muito voltada assim, para a comunidade LGBT, Sim. que é IAP+. Então, as pessoas entenderam que era uma página feita por pessoas LGBT, né? E que tinha uma posição política, Sim. né? Contra o Bolsonaro. Né? Assim, isso era uma coisa realmente que ficou presente lá, né? E a gente também tomava muito, assim, chegava um povo lá bem aleatório. E muitos anos depois, às vezes, lá, 2 anos, 3 anos depois, a pessoa... A página fez milhões de postagens sobre, sabe, sobre política. Aí alguém falava assim... acho muito chato misturar humor e política. Eu fiquei, meu Deus, mas a gente tá fazendo isso tipo, desde o começo da página. Sabe, assim, você não estava entendendo até agora. 3 anos depois de eu entender o que a gente estava fazendo. E assim, eu acho que naquela época, 2018, tinha uma comunidade no Facebook, né? Que era muito forte de LGBT e que era muito relacionada à política. Que acho que era Lana Del Rey, uma coisa assim. LDRV. LDRV, Sim, né? Total. Que era muito. Que hoje eu acho que não deve existir mais, né? Porque Facebook quase ninguém. Nossa, profundezas agora, né? Mas, Tinha. É porque assim, eu apaguei o Facebook. Eu acho que eu apaguei o meu Facebook em 2018, inclusive, assim. porque foi a época da eleição, né? Que foi aquela treta pesada, né? Porque assim, o Facebook eu não aguentava mais os textão. Enfim, eu não vou nem entrar nessa, assim. Eu não aguentava mais os textão. Eu tenho um Facebook fake, né? Só pra entrar, assim, pra ver o que é que tá acontecendo. E sempre que eu entro, eu tenho a sensação que eu viajei pra 2013, né? É uma coisa meio louca, assim, do tipo assim, meu Deus, as pessoas ainda estão aqui dando o textão delas, os mesmos perfis que davam os textões em 2013, assim, eu fiquei, meu Deus, é como vai entrar no túnel do tempo, assim, sabe? E as pessoas que falam sobre tudo também, mas enfim, né? Mas assim, eu acho que o primeiro boom foram as eleições, porque eu acho que muitas pessoas se identificaram e começou a ter uma certa visão também de entender uma militância através do humor e do meme, né? Sim. E de sacadas, e não só isso, né? Acho que teve, eu diria 3 booms, assim. Esse foi o primeiro, sem dúvida, mas foi um primeiro mais discreto. Teve uma postagem depois disso, que foi um boom muito grande, que foi do Surubão de Noronha. Sim, eu lembro dessa história. Porque aí famosos começaram a compartilhar, né? Aí nesse momento rolou a guinada, Saquinho começando a ser seguido ou compartilhado por famosos, né? Aí o Bruno Galhaço. E aí alguns artistas também começaram a ter uma proximidade, né? Também por um certo conteúdo que a gente postava. Então, assim, a Pablo tá lá comentando o tempo todo, né? Então, Mas eles mandam DM pra Manda vocês DM, e tal. manda DM. E como é que é esses DMs? Assim? eu te amo, sabe? Tipo isso. Mas já rolou de você, vamos lá, vamos sair, vamos dar um rolê e tal? Não, então, Ou acho que a galera... Não, a galera que mora lá em São Paulo... Mais de amor mesmo. Mas aquela coisa... Mas... mas assim, a galera que mora em São Paulo, ou quando eu vou lá e tal, até rola eles quando assim, de encontrar.
Mas é menos interessante, assim, não encontrar Pablo, né? Que queria eu, né? Mas assim, às vezes rola encontro de página de memes, assim, sabe? É péssimo, assim, não gosto. Você já foi no coisa- encontro desse, página de memes? Já Como é fui, que é, assim. como é que é assim, o ambiente? Essa cara de triste. Lá em São Paulo e tal, todo mundo lá. Tóxico, né? Tô brincando. Não, então. Não, assim, é divertido, mas assim, eu acho que é uma coisa também que... Não necessariamente pessoas que fazem memes, elas são divertidas na vida real, assim, sabe? Assim, isso não tem uma coisa... Isso é uma coisa que não tem a ver com a outra, assim. E tem vários estilos diferentes também, né, de páginas, né? Assim, tipo o Meltry, por exemplo, que é uma página amiga, digamos assim, de Saquinho, né? Mas é uma página que ela é muito mais hétero, assim, por exemplo, do que o Saquinho, né? Assim, e aí eu acho que ela tem um alcance também, uma força muito maior por causa disso também, assim, sabe? É claro que eles dialogam e tal, mas eu acho que tem uma coisa, assim, que às vezes a gente o Saquinho é, às vezes, encaixado em um certo nicho, assim, sabe? Eu acho que tem uma pegada, às vezes, um pouco diferente. Tá, eu falei do Surubano de Noronha. E o terceiro, acho que foi durante a pandemia. Porque aí envolveu uma outra coisa, que foi quando a gente começou a entender que o Saquinho tinha um papel muito importante para que as pessoas ficassem felizes, assim, sabe? Tá, com certeza. E aí foi muito doido, assim, de a gente começar a receber mensagens lindas, assim, sabe? De pessoas que estavam muito mal, assim, que estavam em processos depressivos, que estavam isoladas em espaços péssimos, pequenos, com muito... Enfim, e que ficavam escrevendo pra gente meio que, tipo, agradecendo e tal. Foi quando a gente começou a receber uma enxurrada de mensagens nesse sentido, assim. Eram muito bad vibes, né, naquela época, assim, né? Então... isso foi muito massa, assim, também pra, aquele, né? Foi bem bad vibes, foi muito massa. Não, meu Deus, não. Corta, ela corta. Não, mas assim, Túlio, corta essa parte. não, mas assim, foi bom no sentido assim, de a gente talvez esse momento acho que foi importante pra gente entender que a gente tinha diálogo com pessoas, assim, né? Sim. É claro que assim, a gente tem uma página, né, que é seguida por 2 milhões de pessoas, né? São 6 pessoas que administram, né? É muita gente. É muita gente. A gente, por exemplo, não tem controle mais de DM, assim, né? Então, DM, a gente olha, assim, um ou outro olha. Às vezes eu vou no buraco das DMs, assim, pra... Porque tem um galera que manda memes também, e às vezes no buraco dos DMs... Sabe onde é o buraco das DMs, né? Pronto, lá. Exatamente, lá. Às vezes eu vou procurando as coisas e tal, para ver se tem alguma coisa legal. Uma vez na vida também. Então, assim, eu acho que é uma pena, né? Mas 70% das mensagens já se perdem ali no meio, porque não tem como a gente controlar, né? É humanamente possível, né? É humanamente possível, assim. Mas aí eu acho que de lá pro começo, pra hoje, ainda estou na primeira pergunta, né? Mas de lá pra hoje, eu acho que o que mudou foi uma profissionalização e organização da página, assim. Sim. Se o início era um caos total, porque qual é o principal problema daquele caos inicial, né? É que essas postagens, a gente não sabia quem tinha postado. Então isso fazia com que gerasse ainda um sentimento de desconfiança de todos contra todos. Gerava uma E aí treta foi interna, tudo, né? foi você, isso que. E aí a pessoa também não se assumia, obviamente, que tinha feito, e todo mundo ficava noiado, e aí rolou brigas por causa disso, né? Rolaram situações. Aí agora, isso foi se instituindo com o tempo, muita gente saiu nesse processo, né? Então, assim, os 6 que estão hoje são pessoas que realmente duraram e aguentaram. Muitas paranoias, muitas brigas, muitas tretas pesadíssimas, assim. Muitas eras, muita coisa mesmo, assim. Mas aí nesse processo, né, aconteceu uma coisa que foi até inclusive Isabelle, que na época que propôs, que não está mais hoje no Saquinho, mas Quem que é querida, uma Isabelle? amiga. Isabela era uma integrante que saiu, Ok. né? Ela saiu já tem um tempinho. Não, mas ela saiu mais recente, assim, não faz tanto tempo que ela saiu, assim. Mas ela foi a pessoa que propôs essa ideia de que, assim, a gente manda uma proposta num grupo, né, do que a gente tem de Zap, né? Tipo assim, eu vou fazer um carrossel, por exemplo. Aqui hoje já mudou de novo, mas assim... Mas na época a ideia era essa, não se posta nada sem que pelo menos uma outra pessoa aprove aquilo que vai ser postado. Tem que passar pelo menos por uma aprovação, sabe? Você não chega e posta do nada. Aleatoriamente, né? Porque assim, a gente tem nossos pontos cegos, né? E são muitos, assim, na verdade. Então,
Também o impacto, né, das coisas que vocês postam lá é muito grande. Não, é claro que quando a página cresce, a gente também começa a compreender que a responsabilidade de tudo que você posta é muito maior do que antes, quando... Assim, né? Assim, é muito maior, né? Porque vai impactar, vai chegar em mais pessoas, né? Mas, assim, sei lá, por exemplo, tem uma época que... sei lá, vamos dizer assim, uma coisa que seria um ponto cego meu, não sei. Veganos, talvez, assim. Botar alguma coisa que... Sei lá, um vídeo que eu... Nem sei se foi eu que postei, mas um vídeo que uma vez tinha os cachorros em cima de um telhado, e aí o telhado se cedeu e caíram os cachorros dentro da sala, né, assim. E aí alguém filmando, assim, a pessoa rindo, não sei o que, beleza, a gente postou. E disse, os cachorros estão bem, e aí, não sei o que, eu fiz, nossa, eu tenho bizarro. Aí depois eu fui olhar lá, aí eu vi a continuação do vídeo, eu fiz, não, esse vídeo tem eles estão bem, gente. Tá tudo bem. Só assim. Mas assim, acontece, a gente tem os pontos cegos, assim. Sei lá, por exemplo, e é muito doido, porque assim, que eu sou mais velho do Saquinho, né? Eu sou maricona do Saquinho. 18 anos. Então, 18 anos. Aí... e aí, assim, às vezes eu faço um pouco esse papel do será, sabe assim? Eu acho que a galera pode... Do tipo assim, eu acho que eu tenho uma visão boa, do tipo assim, eu acho que com o tempo, Qual que é a né, média da idade do pessoal lá do Saquinho? que faz isso aqui, É. eu sou mais velho, eu tenho 38. Júlio deve ter... Ai, gente, que eu estou aqui. Não, então, mas tem, acho que o mais novo deve ter 24. É isso que eu disse. Exatamente. Que ele nega. Geração Z, Ele nega geração... hoje em dia que ele é geração Z, inclusive. Assim, Ele mas- nega que é? Tem dois, geração Z. Porque geração Z já é bem diferente Então, da nossa assim, se ele geração, tem 24 agora, quer dizer que ele tinha 18 quando começou, né? Não sei. Tô refletindo aqui, tô refletindo, né? Tô refletindo. Geração Z é muito diferente da geração aí. Não, e a gente participou agora, eu nem sei se saiu isso, na verdade, mas a gente fez a gente participou de uma pesquisa aí que rolou. Assim, eu não, né? Mas sobre a geração Z. Mas assim, fizeram uma pesquisa sobre como a geração Z consome. Não no sobre o mercado, eu li uma sobre o mercado de trabalho assustador. Que a gente não sabe usar mais computador. Eu vi sobre isso. Tudo é no celular. E aí, quando sentou no computador, não sabe usar o básico, assim, tipo Word e tal, barará. Uma planilha. Eu vi isso, eu fiquei passado, assim, eu não sabia disso. E faz sentido, né? Porque a geração que foi entendo, criada no celular, né? Pois é, não, total. Só que assim, essa era sobre o consumo de memes pela geração Z, assim, como eles veem esse universo e tal, barará. Eu nem lembro, não sei se saiu, mas enfim, não sei explicar direito agora, mas é sobre... É isso, esse tema... É porque eu não lembro qual foi a organização que fez essa pesquisa. Aí o Saquinho entrou como parceiro, entendeu? Tá, mas qual era a percepção disso assim? Como é? Era que os memes tinham um papel muito importante para eles. Isso era em diversos aspectos, né? De passar o tempo, diversão, lazer. Até mais do que só uma... Assim, era algo que... Por exemplo, era menos uma visão, às vezes, política dos memes e tal, e mais essa coisa, essa Diversão, injeção de felicidade, digamos assim, que era necessária, assim, sabe? Mas, assim, eu achei... porque tem recortes, né? Assim, vários recortes nessa pesquisa. E aí, eu acho que tinha os recortes muito sudestino, por exemplo, né? Tinha um recorte muito hétero, tinha um recorte muito... Então, assim, por exemplo, nessa pesquisa tinha uma escolha, por exemplo, dos memes mais legais do ano passado por esse grupo que foi entrevistado, né? E aí eu olhei assim, eu fiquei assim... Não. Não, aí eu fui olhar os outros gráficos, né? Porque, eu não sei se... eu acho que ainda não saiu, mas assim, é uma pesquisa bem legal, porque é muito grande, assim, sabe? É uma pesquisa que, sei lá, deve ter uns 50 slides, né? Então, tem uma coisa... tipo assim,
qual a região que mais respondeu, qual a média de idade exatamente, qual gênero, enfim, como as pessoas se identificam, várias formas, né? E aí, a pizza lá do gráfico, né? Ela é muito sudestina, branca, hétero, assim, sabe? Então, eu acho que isso, assim, eram muitas grandes páginas, né? E eu acho que dentro dessas, poucas formam uma comunidade realmente queer, sei lá. Que o Saquinho estaria dentro mas as outras, Bad Vibe Memes, Melted, elas têm essa pegada mais hétero, assim, digamos assim, né? E sudestina também, né? Tanto que, assim, eu já escutei isso várias vezes em São Paulo. Quantas páginas Tipo assim, assim? vocês são de Recife? Vocês são do Nordeste? E eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, assim, a gente fez milhões de postagens já, assim, sabe? E é uma coisa meio, sabe, aquela xenofobia que tem aquele peso meio do tipo assim, como a surpresa vocês são capazes de fazer isso, sabe? É trash. Quantas páginas do Nordeste tem assim, sabe, mais ou menos? Nesses encontros, assim, vocês encontravam alguém? Não são muitos encontros, não, né? Assim, foi um encontro, assim, que eu passei. Nesse encontro, nesse dia que você foi lá, você tava... Não, Você então, falava o São Paulo. encontro foi porque, assim, que eu participei foi porque era a ocasião do Meme Awards, assim. Que é um prêmio de memes que tem, aí tem as categorias. A gente sempre ganha, sei lá, categoria melhor página. Aí a gente saiu umas vezes, assim, nessa ocasião. Mas assim, agora já estão se formando novas. Eu não fui nas últimas edições, assim, porque eu também. Amém. Não. Não dá, né? Não, Entendeu? Não, é porque às vezes eu nem posso mesmo, assim, sabe? Sair daqui pra ir pra lá, pra participar de um evento de, sabe, Meme Awards, assim. Sim. Não que eu esteja falando mal. Mas assim, então, é porque assim, se pra dizer que existem algumas páginas, eu acho que talvez a gente seria a melhor pessoa pra falar isso. Eu acho que os meninos até saberiam mais, porque eles investem mais nesse networking Sim. de páginas. Eu não sou muito dessa vibe, assim. Inclusive, não sigo muitas delas. Mas às vezes eu não sigo também porque às vezes pra também não ser influenciados por elas, assim, Sim. sabe? Porque eu sentia que quando eu seguia todas, eu via coisas nelas e às vezes isso me travava de querer postar coisas no Saquinho, entendeu? Sim. Então se eu parei de ver, beleza, né? Assim, facilitava de certa forma, não sei. Pensando aqui. Deixa eu um gole da cerveja, já ficou quente. É importante. Mas vocês já conseguiram monetizar o Saquinho? Como é que é essa monetização, essa questão de publi? Como é que funciona isso? Então, eu não participo dessa parte. Uhum. Tipo assim, eu não trabalho pro Saquinho. Eu sou dono da marca, hein, Sim. do Saquinho. É diferente. Tipo assim, eu não... porque assim, eu sou professor, né, da universidade e tal. Teve uma época que eu pensei em largar para ir viver em São Paulo. Sério? Foi, eu pensei, às vezes passa na minha cabeça, né? Porque se eu entrar realmente de cabeça nisso, assim, é isso, né? Eu tenho uma página, querendo ou não, eu tenho uma página de 2 milhões de seguidores, né? Sim. Mas assim, eu não consigo, porque eu não consigo lidar, e aí talvez tenha a ver até com o seu podcast, com a agência de publicidade e com o universo do marketing. Não consegue lidar com marketing, Não né? consigo. Eu fico, quando eu olho, assim, às vezes, porque assim, eu da parte do Saquinho, eu cuido, digamos assim, fora a coisa da... Porque hoje em dia a organização é extrema. Cada um tem seus turnos e horários de postagem durante a semana inteira, né? Então, assim, por exemplo, eu posto... Vou usar meus horários aqui. Pra gente conferir, né? Eu posto quinta de manhã... pra postar sexta-noite, mas é sempre muito difícil esse horário. Aí, às vezes, eu furo e eu posto no domingo de manhã, sempre, assim. Domingo de manhã sempre eu faço esse post. E, às vezes, eu posto em outro horário quando surge alguma coisa, assim, muito... Né, assim, que fura a fila, digamos assim. Opa. Bota aqui, vocês. Botei. Valeu, obrigado. E aí, na verdade, assim, então, no e-mail eu cuido mais hoje em dia dessa parte cultural do Saquinho, né? Então, assim, o Saquinho ele também já participou de exposição. A gente participou de uma exposição no Sesc, 24 de maio, que a gente fez uma videoinstalação. Sim. Nossa.
que foi bem legal, chamado Memelito, que era tipo o monolito do 2001 Odisseia no Espaço, só que meme, né? Com memes passando e tal, barará. Aí tinha um LED gigantesco, de 2 metros de altura, no meio da exposição, que ficava lá passando e tal. Que era uma exposição chamada Nordeste, que era só perspectivas diferentes do Nordeste, bem legal. Aí depois teve a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, e aí eles convidaram a gente para fazer uma obra. E aí é uma obra que eu não posso falar o nome, não sei o nome, porque são vários emojis, né? Sim. Então, sei lá, borboleta, foguinho, não sei o quê, né? É impronunciável e tal. E aí era uma videoinstalação também. É uma videoinstalação como se fosse uma pessoa passando o feed de maneira bem melancólica, com a música meio triste. O próprio feed do Saquinho. Só que a gente inventou comentários, a gente não é O feed literalmente, real, né? assim, né? A gente inventou comentários, não tem nada a ver. Assim. E agora a gente vai lançar uma nova, a gente vai passar de uma nova agora em abril. A gente está na correria, assim, para isso. Que. Aí não sei se posso falar. Fala, não tem ninguém aqui não. No Instagram ninguém tá ouvindo. Então, a gente tá. Não sei. Não, acho que eu não posso falar, não. Mas assim, a gente vai participar de um. Vai ser uma. Vai ser onde? Vai ser do Nordeste? Não, vai ser lá, isso tudo em São Paulo, né? Pô. Esses nordestinos foram sugados, né, por São Paulo. Não, então, vai ser lá no Parque Augusta, né, em São Paulo. Vai ser uma exposição da 3M, que vão ser vários artistas, vão participar. E aí a gente vai... Enfim, a ideia da gente é lançar uma coleçãozinha de cangas de memes, assim, sabe? Pra galera usar lá no... Ah, legal. Sei. Então, no lugar. vocês estão bem nessa interseção, né, da arte, né, da cultura, né, nessas exposições, mas também do marketing, da publicidade, nos publis. Pois é, porque aí teve isso. Em algum momento, as marcas pedir, começaram a encontrar o Saquinho e ver. Eu acho que rolou uma chave nas marcas, né? Já que agora Eu a acho gente que fala é uns agora 2 de anos pra publicidade. cá, né? As marcas, elas perceberam que influencers são caros, né? E aí foi muito legal isso, assim, porque influencers são caros e a vida do influencer vira a própria mercadoria, né? Então a pessoa tem que ficar mostrando quanto mais, ela tem que alimentar a vida inteira, né? E isso foi uma decisão muito política do Saquinho, que era a gente preservar um pouco a nossa face, né? Assim, então, assim, a gente tem um site que tem dizendo... A gente já superou um pouco isso também, de se esconder, ser anônimo, assim, né? Mas até porque a gente começou a dar entrevistas, começou a participar de alguns eventos, então assim, as pessoas começaram a saber quem eram essas pessoas, até quando tinham até mais integrantes do que hoje. Mas a gente nunca se posta na página, a gente não faz tanto autopromoção, assim, nossa, isso não rola, né? Então a gente não tem esse perfil, digamos assim, de estar usando da nossa vida, porque não faz nem sentido o nome do Saquinho, não faria sentido, né? Porque eu acho que essa questão é importante, que é entender qual é a voz do Saquinho, né? O Saquinho é um personagem, ele é uma entidade, não, mas ele é uma figura, né? Ele é uma figura que é feita por 6 pessoas, e ela é todos nós, mas também não é nenhum de nós, Sim. né? Então, assim, ninguém colocar exatamente a cara lá, e isso é também porque é um perfil das pessoas que fazem aquela página, né? Ninguém, talvez um ou outro mais, tem esse perfil de aparecido, né? E eu estou entre eles, adoro. Mas assim, mas aí foi isso, as marcas começaram a entrar em contato, acho que depois do Surubão de Noronha, aquelas, né? Os grandes marcos, né? Da história disso aqui. O Surubão de Noronha, eu acho que rolou essa mudança, e acho que o Saquinho ele entrou dentro de uma primeira leva, né? De marcas que começaram, antes dessas marcas entrarem em contato com o Saquinho, tinha um pessoal que era tipo, eu esqueci o nome, velho, mas é tipo umas pessoas que elas trabalham em São Paulo como especialista em marketing digital, coisa desse tipo, assim, porque tem um termo que eu não lembro agora. Mas esse com influencer e tal? Não, é um cara que ele faz a ponte entre as marcas e as agências e as páginas, né? Então essas pessoas começaram Quase um agenciador, a assim, né? Ele é um agenciador. É porque tinha um termo assim que usavam na época. Provavelmente em inglês, né? Exatamente, era. É porque eu não lembro realmente agora.
Mas era... Ai, não lembro. Mas, enfim, ele era a pessoa que fazia essa ponte, né? Então, essas pessoas começaram a entender que páginas de memes, elas tinham muitos seguidores e elas seriam mais baratas do que influencers, né? Assim, para fazer uma publi e tal. E que as publis que fossem feitas dentro da própria linguagem da página, porque publi só pode ser feita dentro de páginas de memes seguindo a linguagem da página. Se ela Não quebra faz isso... sentido, Não, né? senão não rola. Não rola. Aí rola conflitos, eventualmente, por causa disso, né? Publis que caem, inclusive, por causa disso. Porque a galera também não quer que bote lá que é publi, quer que seja, sabe, orgânico, né? Só que a gente não faz isso. É até antiético, né? Exatamente. Não, e que é o CONAR, né? Que deveria... além disso. E assim, mas muitos querem. Tem a história lá do... Ai, como é que é o nome, gente? Eu tô péssimo bebendo cerveja. Mas teve isso existe até hoje, né? Mas assim, que é essa coisa de... Porque as marcas estão aí, né, gente? Pra também comer essa cabeça, assim, fazer dinheiro do jeito que elas querem, né? Então, assim, por exemplo... você vai fazer lá o escopo que ela pediu, né? Aí vai rolar não aprovações, por exemplo. Aí vão pedir mais coisas. E aí você tem muito cuidado, com o que você vai sair mostrando para ela, né? Porque senão elas vão pegar tudo. Aí vai ter aqueles 5 que ela vai postar e vai ter aqueles 6 que foram descartados que ela vai jogar pro WhatsApp por aí. Sim. Sabe? Pra fazer aquele... Como é que é? Tipo guerrilha, né? Não, acho que é um termo, assim, que é Dark Social. Ah, Que é essa coisa de você transformar cada usuário num potencial reprodutor da publicidade sem saber. Ele acha que está compartilhando um meme do corote. Mas, na verdade, aquilo ali é uma publi que está passando sem dizer que é publi, entendeu? sim. E aí tinha uma época que a galera ficou muito obcecada, as marcas, por querer fazer dark social, né? Essa coisa de compartilhar, não em redes públicas, como o Instagram, mas em redes privadas, como o Telegram e assim, privadas, o WhatsApp especialmente, né? E você você acha que está compartilhando só um memezinho, né? Mas, na verdade, você está compartilhando uma publicidade, né? E aí, esse é um Teve muito rolê perigoso, com assim, eu iFood acho. também com isso, né? Com relação até a memes contra direitos dos entregadores para pressionar. Rolou uma polêmica, inclusive. E era tudo Dark Social também. Pois A galera espalhava pelo WhatsApp, né? Que você não tem como saber de onde que veio aquele meme. Eram coisas que falavam contra legislações que davam direito aos entregadores. Sim. E aí os entregadores mesmo compartilhavam, Sim, né? total. Geravam um movimento, assim, é muito, muito forte isso. Pois é, assim, tem uma coisa que o Saki não faz, né? Ele não faz, por exemplo, publi para serviço de entrega, tipo iFood, enfim. A gente não fazia para banco de jeito nenhum também, que é socialista. Não, mas é porque assim... Primeiro, acho que assim, para pensar essa coisa da publi, assim, primeira coisa, as publis só funcionam e a gente só faz, de fato, porque assim, eu não participo da parte de criação, nem nada, mas eventualmente eu participo de alguma reunião porque rola uma volta de Minerva, digamos assim, né? Tipo, vamos aceitar esse cliente ou não, né? Aí eu vou lá e junto com o Luiz, que também não, porque o Luiz, que é o que mora em Fortaleza, ele é médico, né? Então, assim, também tem, assim, a gente tem nossas outras profissões, digamos assim, além do saquinho. Todo mundo tem, assim? Ou tem alguém que vive só do saquinho? Cara, eu acho que... vamos lá. Vou dizer agora cada um, né? Assim, eu e Luiz, acho que a gente diria que a gente tem essas... A minha é um pouco mais distante, a Mário Luiz é mais ainda, né? Ele é médico. Mas assim, Sofia é design e mora em São Paulo, então assim, uma coisa às vezes leva a outra, né? Dialoga muito, então muito da marca visual do saquinho vem muito de Sofia e de Davi também. Davi fazia arquitetura em Recife, mas por causa do saquinho, ele é um dos que é os mais novos, né? Que é 18. Ele entrou em arquitetura, mas por causa do saquinho, ele foi para São Paulo. Eu diria que ele foi o que mais se engajou, né? Assim,
Geração Z. Geração Z, ele entrou lá em São Paulo, numa faculdade de publicidade, né? Ele ia ser a estrela dessa faculdade, né? Eu imagino, né? Porque assim... Mas você deve ser estrela também na faculdade, como professor, né? Mas eu sou um Chega lá, professor. A diferença é ser aluno, saque lixo em São Paulo, assim, sabe? E é perigoso também, eu acho, né? Porque aí cola, né? As pessoas, assim, né? E assim, eu sou maduro já pra saber disso, né? Às vezes eu fico assim, menino, se liga. Mas assim, mas assim, ele entrou mesmo na publicidade e ele trabalha com isso hoje e tal. Ele até, enfim, já passou por várias empresas, assim, tipo, ele já tem um portfólio incrível, assim, né? Pra 24 anos ele já fez uma circulada, ele tem muitos contatos, ele investe muito no network, ele arrasa muito, assim, ele é muito criativo, né? E sempre foi, né? Assim, desde o começo, ele foi uma figura incrível. E tem Alan, que também é da publicidade e tal, mas ele ficou em Recife, quis permanecer, ele também trabalha, assim, na área de publicidade lá. E Júlio, ele é uma pessoa que mudou de área também, mas ele era da área de direito. E ele foi, agora ele começou a trabalhar nessa área também de redes sociais, né? De algumas páginas e tal, algumas marcas e tal. E assim, é isso. Assim, tem um grupo da Publi que, por exemplo, eu e o Luiz não estamos nesse grupo, né? Sim. Então a gente não participa de nenhuma parte do processo De decisão. Só decisão quando decisão os final, 4 né? que estão lá. Quando eles não? Não, nem isso. Eles só avisam pra gente, vai ter publi tal hora. Só isso. Eu não faço parte de nada disso, assim. Graças a Deus. Porque, assim, quando eu entro no e-mail de saquinho, pra mim é um inferno ver os e-mails das agências, assim, sabe? Porque a agência não sabe mandar e-mail sem ter, assim, urgente. E eu Exatamente. fiquei, gente... Porque eu sou bem assim, eu sei que é bem cafona essa história, mas o urgente, muitas vezes, não sempre, mas às vezes, o urgente é só uma falta de organização, né? Que a pessoa está jogando para você. E às vezes o urgente não é urgente. Agência de publicidade. Pois é, só agência de publicidade com pessoas que estão ansiosas. O gente, na verdade, é E aí- ansioso, né? E aí, ansiosos. uma época que eu ficava olhando os e-mails, eu ficava assim, gente, demora pra responder um pouco, só pra eles ficarem, mandarem outro e-mail, cobrando, sabe, assim? Sabe? Porque assim, também é um aprendizado, assim, viver com isso, né? Porque, por exemplo, meu celular, ele é totalmente desativado. Eu não recebo notificação de nada. Você tem um Eu sapinho só do lixo aí vou no olhar. celular? Tenho. Tem que ser desativado mesmo. Deus me livre. Não, mas teve esse momento, pensando no Marcos, teve esse momento que ainda era ativado. Sim. E aí que começou, e o meu celular começou a esquentar, assim. Eu acho que foi no, notificação o tempo acho que todo, foi né? no Surubão de Noronha, assim. E eu fiquei, gente. Aconteceu, né? E teve a época também do delírio do Shadowban também. Que foi o quê, assim? Vocês já ouviram esse termo, Shadowban? Que foi, ainda a Isabelle tava. Essa foi uma das maiores. Assim, essa tour, essa era, foi uma coisa assim, realmente. A gente começou a noiar que o Instagram não estava integrando. não estava entregando. Por causa dessa hashtag. Por que não estava? Aí acho que tinham 8 pessoas nessa época. Cada um começou a dizer o porquê que era. Foi por causa daquela postagem. Foi você que fez aquela postagem. Foi você que toda vez faz esse tipo de postagem. Mas né? eu vejo todo mundo se Foi não sei o quê. Foi aquela música que sabe assim. Eu fiquei assim, gente. E a gente passou 48 horas numa fritação de acusações. Foi uma loucura, assim. Aí foi uma loucura. E a gente ficou assim, gente. Eu acho que eles já ficando doidos. Porque assim. A gente não sabe disso, né? Depois disso, hoje em dia, assim, a gente tem um canal com o Instagram, né? Tipo um suporte prioritário, uma paradinha assim. É chique, tipo né? isso. Tipo isso. Quase um DM pro Zuckerberg ali, né? Quase isso. Zuckerberg. Não, o pior é que a gente já participou de uma reunião que ele entrou, né? Foi? Assim. Não, ele entrou, falou, vai pra você e saiu. Mas assim, foi um evento do próprio da Meta, né? Que aí teve um evento mundial, não sei o quê.
Com criadores Eu não de tenho memes? paciência pra ou- isso, gente. Assim, eu não consigo. Pros meninos é massa, assim, eles gostam e tal. Mas assim, que eram criadores de conteúdo, então eles convidaram vários criadores com, acho que quem tem mais de 1 milhão de seguidores, coisas assim, pra participar e tal. E aí ele fez uma aparição surpresa, assim, sabe? No evento e tal. Aí falou lá umas coisinhas sobre algumas novidades e coisas, agradeceu, né? Sim. Que querendo ou não, né? Vocês que Mas eu vou botam dinheiro no bolso dele, né? Pois é. E aí. Ai, eu me perdi o que eu tava falando. Está novo. Eu também perdi. Do quê? Sim, é tudo Shadow bem. Do Shadowban, Não, mas aí rolou essa. Não, mas quando cheguei antes do chat. Ah, não, o canal com o Instagram. Acho que isso é importante. Era o canal do Instagram. Quando a gente teve a primeira reunião. Eita. Tá transmitindo no Instagram, né? Tá transmitindo no Instagram. Não, mas não tá ouvindo não. Vai derrubar, né? Derrubar, a louca. Strike no canal, né? Não, então, mas Nem a gente começou começou a o ter podcast essa ainda. reunião com. Foi ótimo. Na verdade, ele é um ótimo, assim, né? Porque ele tira nossos strikes, digamos assim. Os strikes são basicamente quando você comete. Hoje eu sei, assim, todo mundo que faz saquinho sabe o que pode e o que não pode, de forma geral. Às vezes a gente força e vê se rola ou não. Por exemplo, a utilização de músicas com direitos autorais. Sim. Aí tem um truquezinho, que ou você botar, se é um Reels, você bota a música que já tem lá na biblioteca deles, né? Não usa a música. Mas, por exemplo, até no meu pessoal, assim, uma vez eu tava num Uber que era no carnaval todo cheio de luz e tava tocando uma música. E aí eu fiz uma série de stories e tava tocando música e caiu tudo por causa da música que tava tocando. Então, isso é o básico, assim. Mas, por exemplo, aí você quer fazer um carrossel e aí tem a música tocando. Aí você vai lá e dá uma aceleradinha na música, não precisa nem muito, porque aí já não reconhece tão fácil, sabe? Ó a dica, galera. Ó a dica aí, ó, pra quem... Se você dá uma Pra quem faz aceleradinha lá. na música, o reconhecimento já não fica tão simples. Mas uma coisa que eu achei muito louca nessas conversas que a gente teve com esse representante, digamos assim, do Instagram, envolvia essa questão meio de... Não sei, da gente pensar assim, ele se referiu ao Instagram como se o Instagram fosse um país, assim, sabe? E eu achei Um isso país? muito... um Nossa. país. E eu achei isso muito estranho, assim, muito estranho. E eu fiquei assim... Instagramers. Nascido no... Foi já teve. Os Instagram, sei lá qual seria o nome, né? Mas assim, porque ele começou a falar, ele falou duas coisas, assim, né? Que era, a primeira que era, ele não só se referiu ao Instagram como um país, como um país que teria uma certa política totalitária de vigilância. Nossa. Né? No Como é que sentido, foi isso? assim, não, mas pra entender. Túlio, Assim, já pode interromper aqui a filmagem. não, mas assim. Mas assim, no sentido, eu digo assim, no sentido assim, de primeiro, né? Um país que assim tem as suas regras. Sim. Sabe? Calma. Claro. Mas assim, tem as suas regras, mas assim, ele comparou um pouco essas regras como se fosse uma Constituição, entendeu? Nossa. Assim, são as regras que você tem que seguir. Se você não segue essas regras, no país você é preso, sabe assim? Então você é derrubado, uma coisa nesse sentido. Então tem a questão dos direitos autorais, o tipo de conteúdo, né? Hoje a gente, tipo assim, já sabe totalmente e a gente tem essa coisa de aprovar, por exemplo. Sei lá, por exemplo, é porque às vezes eu sou a polícia do Instagram, né? Assim. Aí. Você é a polícia do Eu Instagram? sou. Tipo assim, por exemplo, chegou. Como que você é a polícia do Instagram? Tipo assim, por exemplo, essa questão dos pontos cegos, né? Por exemplo, o pessoal postou queria postar, acho que nem postaram. Mas era um post que era um e-mail de uma professora que ela tinha sofrido um acidente indo para dar aula e ela escreveu um e-mail, na verdade ela ditou um e-mail para um enfermeiro escrever no celular dela. E aí é bem engraçado, assim. E beleza, o nome dela não aparece, nem nada, a galera fechou e tal. Só que assim, você, por exemplo, aí o pessoal postou lá, e aí? Aí eu fiz, então, aprovado, porém, acho meio foda, porque assim, é meio crime, né? Assim, é meio crime, não, é crime, né? Você pegar um e-mail que foi enviado para uma pessoa, para um grupo resumido de pessoas, e você tirar isso desse contexto e tornar público, né? Por mais que o nome da pessoa esteja coberto e tudo mais, você não pode fazer de imagens, mensagens privadas se tornarem públicas, né?
E isso pode gerar, beleza, o nome da pessoa estava coberto e tal, mas isso pode gerar consequências para essa pessoa também, né? Então, eu falei isso, mas eu fiz, por mim eu postava. Sabe assim, dito isso, por mim eu postava, porque eu também acho que não ia dar em nada. Aí, obviamente, a geração Z vem e fala, não vai dar em nada. Sabe, assim... Mas assim, aí eventualmente alguma coisa que pode ser algo que soe violento ou pornográfico. Aí, tipo, também pode ser algo que pode ser... enfim, que a galera acha melhor. A gente tem a gente tem um mundo de conteúdos que são os não postados do saquinho, né? Que a gente manda só no grupo e bota assim, aprecie. Que é a apreciação. Que é a apreciação. É o mundo... É a Deep Web do saquinho. É a Deep Web do Deep Web, saquinho. Total. Mas Eu é acho que total. muita gente queria ter acesso a essa Deep Web. Nossa, total. Que é aquilo assim, do tipo assim... É o chorume pesado. Porque saquinho do lixo tem isso, né? Tinha esquecido de falar. Tem essa coisa de juntar algo que é meio fofo com algo que é muito sujo e trash, assim. E eu sou um dos que posta muita coisa, assim, nojenta e tal, ou agoniante, digamos assim, né? E eu amo fazer, assim, um carrossel, que é tipo assim, bem assim... Aí tem um ápice, assim, bem fofinho, e depois, sei lá, tem alguém puxando uma lagartixa e o rabo sai na mão dela, assim, sabe? Assim, ou... algo que seja meio disgusting, assim, meio, sabe? Sabe? E aí é muito engraçado, assim, né? Que é tipo, aí tem uma galera que fala, por favor, parem de postar vídeos de baratas. Ou teve a fase, pronto, uma fase muito importante isso aqui foi a fase dos ratos, né? Que foi uma fase gigantesca. Ah, teve o Dorime também, que foi muito importante, assim, enfim. Mas assim, os ratos. Aí tem gente, tem gente que às vezes comenta lá, assim, voltem com os ratos. Mas assim, eu gosto, assim, de fazer um... Porque assim, Como eu é que penso... você faz essa curadoria de vídeos, assim? Então... Você segue uns canais bizarros no YouTube? Então, hoje em Como é que é dia isso? é tão mais simples. Hoje em dia é simples, porque o próprio algoritmo já me entrega muita coisa, né? Muita coisa bizarra ali no... Mas aí tem assim, né? Enfim, fui pro TikTok, né, também, né? Teve isso. E eu amo, porque tem uma galera que vê o Saquinho, que fala assim, ai, graças a Deus, o Saquinho faz a curadoria do TikTok, e às vezes traz... Foi um shade, assim, que eu adoro, assim, né? Eu não pego tanta coisa do TikTok, assim, tem uma época que eu fui pro Kawaii, né? Que eu sei se já... Cara, foi baixo mesmo. Se vocês não entrarem... Eu não sei se vocês já entraram nesse mundo. Minha gente, é muito assustador. Eu nunca entrei no Kawaii. Gente, as novelas... Eu sou obcecado pelas novelas. As novelas eu sou obcecado. Eu amo as novelas, assim. Mas é muito bizarro, assim. Não sei, assim, não sei se sou eu também. Mas, assim, o meu TikTok, assim, eu tenho um... Eu tenho um meu... Eu tenho um fake lá, assim. E eu tenho... Mas o próprio do Saquinho, assim, eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Porque, assim, por exemplo, eu recebo umas coisas do TikTok muito bizarras, assim, também. Tipo né? o que, assim? Tipo assim, ao vivo no cemitério. Eu recebo muito isso. Mas é o que no cemitério fazendo. Ao vivo no cemitério, o coveiro mostrando um pouco da rotina dele, ou tipo. Mulheres dos presos. A galera limpando as tumbas. Dos presos. A mulher dos presos. Gente, aí a outra era. Ela limpou das tumbas do cemitério. E ela faz isso de graça. Necrotério, eu já vi. Eu já recebi. Eu fiquei, gente, peraí, mas eu nem procuro, assim, mortes, não sei o quê. Eu fiquei, por que você tá entregando isso? Quem ele acha que eu sou? Quem ele pensa que eu sou? Pois é. É meio doido. É porque é isso, assim, eu acho que assim, Instagram, né? Assim, eu sou até mais do Twitter, né? Assim, né? Porque Twitter também tem um submundo barra pesada, né? No comment. Mas assim, Mas é isso. Eu acho que o humor do Twitter também é um pouco diferente, assim, né? Ele é mais pesado. Ele é mais pesado. E tem uma galera lá muito mal, assim, muito malvada, assim. Que ela... É a maldade ali, né? Se você não tá, assim... preparado, a galera aluga um triplex na sua cabeça fácil, assim, sabe? Porque vai vir a pessoa, você vai falar assim, ai, meu Deus, que lindo dia. Então você não gosta da noite?
Ai, tá um sol lindo. É, né? Porque também se passar muito tempo sem chover, a água, as pessoas vão. Sabe assim, tipo, as pessoas já jogam uma coisa como se você sempre tivesse errado. Se você entra nessa, você tá acabado, assim. Twitter. E aí, assim, eu sinto que o Instagram ele tem uma certa coisa ainda mais pra cima e tal. E eu acho que rola uma certa rixa mesmo, assim, sabe? De públicos diferentes, assim. Sim. Tanto que eles falam mal um do outro, assim, né? Esses universos, assim. O Saquinho tem Twitter também, né? A gente por muito tempo só reproduzia, assim, né? E a Meta tentou criar o Threads, né? Pra ver se pegava o Twitter, mas... Não colou, não. né. Não rolou, tentaram. Aquele- E o Twitter que boy virou do- X, né? Agora, né? Twitter. É. Né, que ficou ainda mais trash, né? Não. Eu continuo chamando de Twitter, gente, assim, não vamos... Eu adorei o nome Twitter. Quando eu leio, assim, o ex, aí, ex-Twitter, né? É tão engraçado, assim, é tão engraçado. Você olha assim e fala assim, ai, tá bom, gente. Que saco, esse homem só vai inventar merda. Mas, gente, a gente já tá com mais de 1 hora aqui de conversa. A gente tem 30 litros de chopp pra beber ali fora ainda. E a gente pode bater um papo ali fora. Massa. E antes de eu encerrar, eu vou mostrar um trecho do primeiro podcast. O primeiro podcast já tá no ar. Né? É com a Aline Juliette, que tá bem ali atrás. Ela é a primeira entrevistada do podcast. E assistam. Tá no YouTube, tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Saquinho de Lixo também. Mentira. Vou compartilhar, vou fazer uma foto. Vou compartilhar nos Tá ali stories. nos tá? stories, Vamos pronto, compartilhar, perfeito. vamos Olha aí, ó. Não, fica famoso. Bora. E a gente vai assistir um pouquinho. Agradeço demais ao Rodrigo pelas Agradeço, conversas, pela diversão, pelo bom humor, pelo show. Conheci agora, né? Hoje de manhã. E aí lá fora a gente bate mais papo, conversa mais, troca mais ideia, vai tomando uma cervejinha. Pra Perfeito. gente comemorar esse momento, né? Nasceu. Esse nascimento. Vou botar aqui o trechinho de Juliette só pra vocês verem e ficarem com vontade de assistir. Só um corte. Só um corte.